Muito boa noite. Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Fecha Conta, temporada 2023. Hoje nós temos um ilustre convidado, todo mundo já conhece, cara do bem, um dos maiores atores da história da TV brasileira, político, e hoje vem contar um pouquinho, nós vamos fazer um raio-x da nossa linda cidade de Cotia. Temos a honra de compor o Fecha Conta dessa noite. Alexandre Frota, vem pra cá, meu irmão. Altão, né, parceiro? Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Fica à vontade aqui. Valeu. Obrigado. Você que está chegando na nossa live agora, muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a política, vamos fazer um raio-x da atual gestão da administração da nossa cidade, vamos falar sobre a vereança, vamos falar sobre um monte de problemas da nossa cidade. Nós temos que falar dos problemas, mas nós vamos dar solução. Nosso ex-deputado, né, que mandou muitas emendas, a gente precisa falar do trabalho, porque falar mal, todo mundo fala, né, Alexandre Frota? Mas ninguém vê o trabalho por trás disso. Uma honra, muito obrigado. Deputado, eterno deputado Alexandre Frota, muito boa noite, obrigado. Você está aqui no Fecha Conta. Obrigado você pelo convite, mais uma vez. A gente já vinha conversando há bastante tempo para que eu pudesse voltar aqui. E eu acho muito importante o trabalho que vocês fazem, né, voltado especificamente para a cidade, para a região, né, que é uma região que a gente sabe que é imensa e tem grandes problemas, né, para serem resolvidos. Então, estou aqui para a gente poder conversar, debater e tentar encontrar, de alguma forma, alguma solução para tantos problemas que existem na nossa cidade, nos bairros, enfim. Obrigado. E eu que agradeço. Vamos começar falando, vou ver se está no pente aí aquele vídeo lá, ô, produção? Ó, eu vou colocar aqui um vídeo que você fez essa semana de um problema que acontece na nossa cidade de Cotia há vários anos, que é o problema de mobilidade. Nós temos aí um vídeo, um flagrante que você pegou, muito importante. Eu quero até te agradecer, em nome do Departamento de Trânsito da cidade de Cotia, pelo flagrante que você pegou, que foi esse vídeo. Solta aí, produção. A carreta travando a nossa avenida João Paulo Abras. Ó, começou a manobra. Todo dia é isso. Agora vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver o que vai acontecer agora, ó. O trânsito já começa a parar, ó, por causa deles aqui, ó. Todo dia agora é essa merda. Entendeu? Tá aí, ó. Todo dia tem essa parada aqui, ó. Mostrar para vocês que a empresa é essa aqui, ó. O caminhão não entra todo lá e aí ele começa a fazer essa manobra. A gente está aqui na João Paulo Ablas. De que é essa empresa aqui, amigo? A procura no Google? Tu é sem educação assim mesmo? Tu é sem educação assim mesmo? Você sabe que não pode fazer isso aqui na rua todo dia, né? E vocês estão fazendo. E tu ainda foda-se você, folgado do caralho. Entendeu? Aí, ó, vai começar a trancar o trânsito agora, ó. Eles acham que são donos da rua. Todo dia agora é isso que eles vêm fazendo. Tudo bem? Vai trancar a rua de novo? Não, hoje não. Hoje não vai trancar a rua? Tá bom, vamos ver se não vai trancar a rua lá, ó. Como é que faz com... Aqui, ó. Todo dia é isso, ó. Ó. Esquina da João Paulo Abras com posto Ipiranga. Tá aí, ó. Olha o que eles vêm fazendo, olha lá. Lá embaixo, já parou o trânsito lá e agora para o trânsito aqui, ó. Todo dia é essa merda aqui, ó. Que ele faz, ó. Por quê? Porque ele vai botar o carro ali dentro. Tá aí, ó. Vários dias fazendo isso, ó. Tá aí, ó. E ainda tem aquele folgado ali do caralho, entendeu? Tá aí, ó. Já são 2 minutos e o trânsito todo parado aqui, ó. Todo dia é esse trânsito aqui, ó. Ontem à tarde a fila era enorme. Olha isso. Tá na hora da Secretaria de Transporte
Está na hora da prefeitura, do Detran, tomar uma providência com isso. Porque não existia isso aqui antes. Tá aí, ó. Não existia essa parada antes. Aí, ó. Outro caminhão ali parado. E agora ninguém anda. Aí, ó. Vamos ver aonde que ele vai estacionar agora. Vamos ver aonde ele vai estacionar. Todo dia é isso agora, né? Todo dia. Tá aí, ó. Olha lá. Tá na hora do prefeito Rogério Franco tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa. Detran, Secretaria de Transporte, não entra mais do que isso. Olha onde que ele vai ficar. A gente está na João Paulo Ablas, volto a falar. Cidade de Cotia, tá aí, ó. Olha aqui o trânsito. Todo dia é isso aqui agora, ó. Todo dia essa carreta faz isso. Tá aí, ó. Todo dia. Van escolar presa, ambulância. Tá aí, ó. Ônibus. As pessoas precisam trabalhar. Tá aí. Eu já quero agradecer você, porque como você é figura pública, você detectou o problema. Quando a gente pede pro departamento, eu que sou do departamento de trânsito, a gente vai lá, a gente é coagido, né? Tem que ainda pedir apoio da Guarda Municipal ou da Polícia Militar do Estado de São Paulo por problemas de logística. O que acontece? Como é que se aprova para fazer um galpão com uma doca daquele tamanho em plena João Paulo Abras, com um monte de condomínio e um monte de empresa? Que bom que você pegou. Olha só, que primeiro a gente tem que deixar claro que naquele momento eu estava ali, já não era a primeira, não era a segunda e nem a terceira vez. E isso começou de 15 dias para cá, né? Essa doca, apesar dela já existir, parece que ela passou a trabalhar um pouco mais nesses últimos dias. E isso aconteceu diversas vezes. Não dessa vez aí, mas uma outra vez, na mesma semana, eu fiquei parado dentro do carro com a minha filha, que tem 4 anos de idade, por 40 minutos. Atrás de mim tinha uma ambulância, tinha também uma van escolar. Isso é feito no horário de pico, no horário de saída das escolas, no horário da saída das inúmeras fábricas e empresas que tem ali na João Paulo Ablas. E por 2 vezes o Demutran foi chamado para fazer aquela operação Pare e Siga, né, que é um absurdo, porque a carreta ela não entra toda na doca e ainda o cavalinho fica no asfalto, né, impedindo o direito das pessoas se locomoverem, né? E principalmente nesse horário, que é um horário horrível. Eu fui ali justamente porque eu queria saber quem é o dono da empresa, né? Eu vou fazer uma notificação no Ministério Público, também no Demutran, na Secretaria de Transportes e na Prefeitura, pedindo que olhem por esse problema. Esse é mais um dos problemas da João Paulo Ablas, né? E o rapaz ali, ele foi extremamente mal educado, falando para que eu procurasse o nome da empresa no Google e aquela coisa toda. Ele está completamente errado, eles estão errados, eles não podem colocar o cavalinho naquela posição ali, e de maneira assim, sabe, chega, coloca e cada um que se vire. Né? E o que me chamou a atenção foi ônibus, vans escolares, ambulância, né, paradas esperando por mais de 20 minutos, porque não é só a manobra da carreta, porque se fosse só a manobra da carreta, vamos entender? Beleza, manobrou, entrou, acabou. Não, é a manobra e depois fica no meio da João Paulo Ablas. Ela impede quem sai conhece bem, sai do Olaria em direção a Raposo Tavares, fica
congestionado, não tem como passar ali. E isso são vários dias se repetindo assim. Eu acho isso um absurdo, acho um abuso, acho uma falta de respeito com as pessoas, com os moradores e com aqueles que trabalham também, porque o cara falou para mim, mas o motorista está trabalhando. O problema não é o motorista. E também todo mundo naquele horário ali está trabalhando. O próprio pessoal do posto reclama, porque quem abasteceu não consegue sair do posto, quem quer abastecer não consegue entrar no posto, enfim, fica uma confusão generalizada. Então, eu gravei esse vídeo e vou levar esse problema à frente, né? A gente sabe e entende que a mobilidade urbana de Cotia é um problema sério, né? Nós temos aí a própria Raposo Tavares com esse projeto, com esse tão sonhado projeto que iniciou lá atrás, há 4 anos atrás, né, a pedido do Sérgio Folha, que me procurou para que eu pudesse colocar a Prefeitura de Cotia dentro do DR. E assim eu fiz. Eu preparei essa primeira reunião, que foi uma reunião importante, que deu start ao projeto de mobilização da Raposo Tavares. E de lá para cá foram 4 anos de muitas reuniões, de muito trabalho, de muita discussão, de falta de documento por parte da cidade de Cotia, por parte da prefeitura, uma série de documentos que faltam, que não tinham sido entregues, que não respondiam ao DR, e em determinado momento aconteceu um processo que eu não gostei, né, porque eu fico sabendo pelo próprio governador, na época, o João Dória, que ele viria a Cotia para lançar o projeto de mobilidade da Raposo Tavares. E, cara, todo mundo, até minha esposa, que tinha recebido o convite. O senhor não foi convidado? Menos eu, que fui o cara que startei, que liderei a reunião inicial, a primeira reunião, fui o cara que liguei, fui o cara que fiz contatos, fui o cara que falei com o presidente do DR, fui o cara que falei com a direção do DR para colocar a Cotia lá dentro, porque não tinham acesso e porque queriam também a liberação junto ao governador Dória da verba, que é uma verba grande, são mais de 100 milhões de reais para poder fazer a obra tão esperada, tão necessária para a nossa comunidade, nossos moradores e também para aqueles que passam pela Raposo Tavares, que não moram na região, que não moram em Cotia, não moram na Granja Viana, não moram em Caucaia, enfim, mas que usam e utilizam da Raposo Tavares, e você sabe que cada dia vem aumentando esse problema. E eu não tinha sido convidado. O atual gestor não fez o convite para Vossa Excelência? Ninguém. Convidaram minha esposa, convidaram meus amigos, convidaram as pessoas que eu conhecia e eu não fui convidado. Eu achei isso um absurdo. Eu falei, cara, como que pode? Eu, deputado federal, agilizei para que a prefeitura estivesse dentro do DR, a prefeitura de Cotia, agilizei junto ao governador para que pudesse dar andamento na liberação e na aprovação do projeto, para que o dinheiro fosse liberado. Como que eu não sou convidado? Aí eu liguei para o governador e falei, você vai vir, eu contei essa história para ele. E falei, eu preciso estar nessa entrega, nessa assinatura. Isso é um direito meu. Porra, eu não posso passar por essa situação. Então eu fui me encontrar com ele no L ponto de uma fábrica e lá eu surpreendi, né, a gestão atual de Cotia e vereadores e secretários, porque não esperavam que eu aparecesse lá, eu apareci do nada, já marcado com o governador. E entrei no carro do governador e fui para o evento que eu não tinha sido convidado. A minha esposa foi convidada, ela me mostrou o convite, perguntou, você vai? Eu falei, eu não estava sabendo disso. E aí, participei do evento, obviamente, me colocaram para falar, agradeceram
a minha presença e reconheceram o trabalho importante que eu fiz nesse processo da mobilidade da Raposo Tavares. Muito bem, foi feito isso e de lá para cá tinham várias reuniões a serem feitas e documentos a serem entregues, etc. e tal. Em determinado momento, eu vi que a coisa estava demorando e estava chegando a hora do governador Dória se despedir e entrar o governador Rodrigo Garcia no lugar dele. E eu estava vendo que a situação não andava. Aí eu resolvi marcar uma reunião do DR junto com o Sérgio Folha e a equipe de mobilidade aqui da cidade de Cotia, da prefeitura. E levei todos para o DR para poder perguntar. Eu fiz um cara a cara. Eu sentei na mesa com o presidente, vice-presidente, diretoria do DR e com a parte da direção da prefeitura de Cotia, lideradas pelo Sérgio Folha, e fiz a hora da verdade. Falei, olha, estou aqui com o presidente e estou aqui com quem representa Cotia. Quero saber por que o processo de Cotia não anda. Eu quero que o presidente me explique por que não anda. Eu quero que o Sérgio Folha ouça, porque o senhor já tinha me falado, o presidente me falou quais eram os problemas. Então, eu falei, eu quero que fale aqui na cara do Sérgio Folha. E foi assim que foi feito. Ele puxou um papel e deu uma lista de documentação que faltava da parte da prefeitura, da gestão aqui, para o DR. Foi na cara ali, todo mundo. E aí eu falei, é isso que falta? É isso que falta, Frota. Folha, tem mais alguma coisa? Você consegue providenciar isso? Consigo providenciar isso. Quanto tempo nós vamos voltar aqui nessa mesa? Vamos voltar aqui em 20 dias. Falei, 20 dias, hoje é dia tal, daqui a 20 dias eu quero estar sentado aqui de novo com o Folha entregando para vocês, para que vocês do DR não reclamem mais ou não joguem a bola para o outro lado, falando, olha, falta um documento, falta certidão, falta isso, falta liberação, não apresentaram isso. Então, tá bom para ambas as partes aqui, ok. Levantamos e fomos embora. E assim, 20 dias depois, o Sérgio Folha realmente, com a equipe dele, conseguiu entregar todo o processo. Bom, aí já tinha saído o João Dória e tinha ficado o Rodrigo Garcia no lugar. E precisava da assinatura do governador. E aí eu fui de novo para cima do governador e eu fui convidado para fazer um podcast e ele também. O horário dele era de 2 às 3 no Morumbi e o meu era de 3 às 4. Eu cheguei meia hora antes e falei, hoje vou escorar o governador. Daqui ele não sai. Porque faltava uma semana para encerrar até a data onde ele podia assinar. Se ele não assinasse, não sairia ou sairá a obra da Raposo Tavares. Então eu fui no podcast e na hora que ele acabou o programa, que ele saiu, eu escorei ele. E ele estava sem aquela galera em volta, né, de secretários, assessores. Chupinzada, né? Ele estava sozinho praticamente. Estava ele e os seguranças me conhecem. Na época eu falei, preciso falar com ele em particular. Levei o governador assim para o canto e falei, Rodrigo, eu quero saber se você me autoriza a dar o start nessa parada. Você sabe que daqui a uma semana você não vai poder mais assinar. E se não assinar, não sai a obra da Raposo, não vão poder tocar essa obra para frente. Ele falou, Frota, pode tocar esse barco. Aí o que eu fiz? Qual foi a manobra, Kishi? Para que pudesse o governador assinar, porque ele não queria vir a Cotia especificamente para assinar, porque a agenda dele estava muito louca, mas ia ter a inauguração do Bom Prato. Do Bom Prato. Eu falei, é na inauguração do Bom Prato. Aí falei com o governador, falei com a assessora dele, falei com a chefe de comunicação, falei com Cotia, falei com todo mundo que tinha que falar e falei com o cerimonial do governador. Falei, ó, o livro de assinatura
tem que estar dentro do Bom Prato. Ah, mas ele vai inaugurar o Bom Prato. Falei, não tem problema. Vamos até evitar, porque queriam que ele fosse assinar na Câmara de Vereadores. E ele falou, não, eu vou ter que andar, não sei o que, aquela coisa, só vou chegar, vou inaugurar o Bom Prato e vou embora. Eu falei, então é dentro do Bom Prato. Não precisa andar, Rodrigo. Você vai assinar ali no púlpito do Bom Prato mesmo. Não tem problema. E assim foi feito. Então, ele chegou naquele dia, eu chequei até o último minuto que ia vir o documento para ele assinar, porque eu falei, cara, se ele chegar aqui e não tiver esse documento, já era. Então, eu fiquei ligando para o Palácio, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Isso é um trabalho, cara, de dedicação, de interesse pela cidade. Eu não precisava fazer isso. Eu poderia pegar minha mala, me arrumar e ir embora, pelo caso que eu vou contar daqui a pouco para você. E aí veio o cerimonial, veio a pasta com a documentação, e no dia que nós lançamos o Bom Prato de Cotia, eles puxaram a pasta com a documentação e ele assinou a obra de mobilidade da Raposo Tavares. Graças a Vossa Excelência. Isso que o pessoal não sabe. E com isso, né? A liberação da verba. Que não é pouco, não. E aí foi feito assim. E de lá para cá, obviamente, as coisas já andaram, estão atrasadas. Entrou outro governador, o Tarcísio. Tenho certeza que o Tarcísio vai dar continuidade. Já me prontifiquei a conversar com o Tarcísio sobre isso, porque isso tem ali a minha assinatura também. Isso foi um processo liderado pelo Alexandre Frota, pelo deputado Alexandre Frota. Ninguém em Cotia, nenhum secretário, nenhum vereador, prefeito, vice-prefeito, ninguém pode falar que a obra da Raposo Tavares, quando sair, não tem também a responsabilidade do Alexandre Frota, ainda como morador e também como deputado federal. Então, eu espero que isso se resolva o mais rápido possível, que pare de se arrastar, porque as pessoas sofrem até hoje com essa situação. O dinheiro já está liberado, né? Já foi feito por parte aqui da Prefeitura os últimos estudos, já colocaram, já foi aberta a inscrição das empresas, já tem a empresa que foi a empresa vencedora e agora precisa que esse processo se inicie e que lembrem que o Alexandre Frota foi quem fez toda essa movimentação. Eu não estou aqui contando história. Fiz toda essa movimentação real para poder isso acontecer. E vou te falar, teve momentos que eu achei que eu não deveria fazer. Sabe por quê? Por quê? Eu acho que eu moro aqui desde 2010, ali no Cantagalo, na mesma casa, o condomínio que você conhece, né, ali perto na João Paulo Ablas. E você acredita que até hoje eu não me tornei cidadão de Cotia? Meu nome foi barrado 2 vezes pelos vereadores da cidade. Mas por quê? Você acredita num negócio desse? Por que disso? Isso é um absurdo. Antes de a gente falar disso daí, Alexandre Frota, quanto que Vossa Excelência mandou de emendas parlamentares para a nossa cidade? Isso a população desconhece. Vou falar em valores, quanto que foi mandado para cuidar da cidade de Cotia? 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. E aí eu olho na internet... Fora os 30 milhões de reais, o caminhão bomba, o carro bomba do Corpo de Bombeiros, que custou R$1 milhão, saiu da minha emenda, saiu dessa verba minha, que eu entreguei, e entreguei o carro bomba novo, porque o Corpo de Bombeiros de Cotia estava necessitando, porque estava obsoleto, ultrapassado o carro, o caminhão, o principal veículo de atendimento à população. Então, tem ali, quando você estiver andando pela Raposo Tavares ou em qualquer bairro e você vê o carro bomba do Corpo de Bombeiros, você tem que lembrar o seguinte: quem deu esse carro para a população
foi o Alexandre Frota. E o comandante do Corpo de Bombeiros, no dia que eu entreguei, ninguém da gestão foi. A atual gestão não foi ninguém. Mandaram só o Lincoln lá. O Lincoln. Mas ninguém foi lá. Não foi prefeito, não foi. E eu convidei todo mundo. Ninguém foi lá pegar as chaves. Eu peguei as chaves da mão do comandante e coloquei dentro do caminhão. No dia que eu entreguei esse caminhão para a cidade de Cotia, para a população da cidade de Cotia, à tarde, quase já no final, assim, no início da noite, o comandante me ligou e falou: Frota, eu queria te agradecer imensamente, porque só hoje nós fizemos 5 atendimentos com esse caminhão-bomba. No primeiro dia, 5 atendimentos. Eu juro por Deus, eu fico emocionado, Kitchen, quando eu estou na Raposo Tavares e eu vejo o caminhão-bomba parado do meu lado do meu carro, cara. Eu falo, porra, cara, isso daí veio do meu trabalho, do meu interesse, da minha dedicação para a comunidade, para as pessoas de Cotia, para a sociedade de Cotia, sabe? Eu vejo o caminhão-bomba parado do meu lado, eu falo, cara, eu lutei por isso aqui, trouxe e entreguei para a cidade. Então isso tem que ficar muito claro. Fora os 30 milhões de reais em emendas para asfalto, para reconstrução de hospital, de clínica, iluminação, infraestrutura, uma série de emendas eu fui liberando, né, para que uma comunidade possa realmente usufruir, que a gente possa melhorar a cidade. Fora a Guarda Municipal, que eu tenho um carinho enorme pela Guarda Municipal daqui, eu dei a eles também uma verba grande para que eles pudessem comprar equipamentos, e eles iam escolher se eles iam comprar mais motos ou se eles iam comprar coletes, armas, etc. e tal. Eu entreguei e vou te falar mais uma. No dia que eu peguei a emenda e falei, pô, vou entregar na Guarda, eu fui com um amigo meu para lá, o Jean, que você conhece, para entregar na Guarda. E eu estou vendo, no caminho, passar um monte de carro da Guarda. Carro, moto e tudo. Kitchen, quando eu cheguei lá, não tinha ninguém para receber das minhas mãos. Meu Deus, esvaziaram a base. A base principal esvaziaram. E aí, por sorte, o Jean conhecia um dos guardas que trabalha com a moto, ligou para ele, ele falou, não, eu vou aí, vou receber das mãos do deputado. E ainda me pediu desculpa. E o comandante daqui também, o Júlio César, e o outro comandante, esqueci o nome dele agora, me ligaram pedindo desculpa para mim, falando, Frota, você entende como é que é a situação? Eu nem entrei em discussão, poderia falar para ele, não entendo. Porra, eu estou dando dinheiro, estou dando verba para melhorar a Guarda, que eu sempre valorizo, sempre tratei muito bem, e prometi a eles que ia dar. E cumpriu. E cumpri. E como que me esvaziam a base da Guarda para não ter ninguém lá para receber? E ainda orientaram a moça que estava sentada lá, porque devem se antecipar e falaram, ele vai vir na senhora. Quando eu cheguei com a emenda e falei para a senhora pode ficar com a emenda, que ela falou, não posso pegar em documento nenhum, não posso receber. Eu fiquei parado na porta da Guarda Municipal, parado. Eu nunca entrei nesse detalhe, nessa discussão com o Almir. Eu tinha vontade, outro dia encontrei até ele na rua, mas eu nunca entrei nessa discussão com ele, porque eu queria saber por que isso, com qual objetivo. Pô, tinha que estar todo mundo lá, é para a sociedade, é para a segurança de Cotia, não é para aparecer no Instagram, é para a sociedade, é dinheiro, é verba liberada pelo governo. E está sendo usada. E que está sendo usada para comprar equipamento, para comprar arma, para comprar colete, para comprar viatura. Porra, e aí vai o deputado entregar, o deputado federal, pô, os caras esvaziam a base. Esvaziam a base. Eu não me aprofundei porque eu não quero me decepcionar de quem partiu essa ideia nojenta
grotesca e maldosa e covarde contra mim. Entendeu? Entendi. Então, isso me deixou assim. E eu sou um cara que mora aqui desde 2010, estava te falando. Eu comecei a frequentar a região quando eu saí da Casa dos Artistas, do Silvio Santos, que eu tenho um grande amigo meu que mora aqui, ali no 30. Eu vim morar na casa dele, ninguém sabe disso. Eu fiquei, depois que eu saí da Casa dos Artistas, eu vim morar um tempo na casa dele. Então, eu conheci Cotia e Granja Viana e região desde 2001, quando foi a Casa dos Artistas. E anos depois, casei com a Fabiana e falei, cara, eu vou morar em Cotia, porque eu já conheço desde 2001, me dou bem com a região, gosto da região e vim morar aqui. Me tornei deputado federal, um deputado federal que trouxe emendas, que alavancou possibilidades, que lutou pela cidade, todas as vezes que eu fui requisitado, todas as vezes que me pediram, exemplo, a mobilidade da Raposo, e várias outras vezes, todas as vezes que alguém da gestão da prefeitura me procurou, Frota, a gente precisa disso, no governo estadual, no governo federal, eu estava ali à disposição para lutar e para ajudar. E você acredita que as 2 vezes que o meu nome foi colocado para me tornar cidadão cotiano, que eu acho que eu mereço pelo trabalho que eu fiz, acho uma sacanagem isso que fizeram comigo, as 2 vezes o meu nome foi vetado. As 2 vezes o meu nome foi vetado. Isso é um negócio, cara, que... Eu quero te fazer uma pergunta. Além disso, nós tivemos a eleição agora, o pleito agora para deputado, e Cotia, com esse contingente disperso. Nós elegemos deputados de fora. Sim. E não elegemos o Frota, não elegemos o Wellington Formiga, o Sandrinho. Nós tínhamos condições de eleger 4 deputados, 2 estadual e 2 federal, com certeza, né? Por que a nossa cidade sempre é dispersa? Vamos buscar deputados fora da cidade que não fazem nada pela cidade. Uma vez ou outra manda uma emenda, aqui eu paguei a minha conta. Não é que vão buscar, não é que vão buscar os deputados fora da cidade. É que os deputados vêm aqui e despejam um caminhão de dinheiro, como foi o caso da esposa do prefeito de São Bernardo do Campo, que veio ali na minha região, porque os líderes comunitários da região chegaram e falaram comigo, mesmo eu tendo ajudado, tendo reformado a associação de moradores ali em volta do engenho, do Jardim do Engenho, ter colocado ela para funcionar, ter colocado oficinas e etc e tal, líderes dali chegaram para mim e falaram, Frota, a gente não vai poder votar em você. Nós vamos votar numa deputada fora daqui, que é de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Esposa do prefeito de São Bernardo do Campo. Não votaram em mim e votaram nela. Por quê? Porque Cotia tem um sério problema, que é a compra do voto. É a compra do voto. E aí é que eu te falo, quando o cara vende o voto, quando o cara aceita vender o voto dele e ganhar R$100, R$150, esse cara não pode amanhã ficar reclamando que o transporte público está ruim, que a cidade não tem segurança, que a João Paulo Abras está travada por causa de caminhão, que os hospitais não funcionam. Você vendeu o voto, meu irmão. Você não tem direito nenhum de reclamar de absolutamente nada. Então, só para voltar àquele assunto da questão de me tornar cidadão cotiano, porque aí eles pegaram o vereador Johnny, acho que é Johnny, e foi aprovado por quase que unanimidade o Eduardo Bolsonaro, que nunca olhou por essa cidade, que nem sabe que Cotia existe, aprovou o Eduardo Bolsonaro se tornar cidadão cotiano, que nem em São Paulo mora, ele mora no Rio de Janeiro, pouco ele está aqui, aprovaram para ele ser cidadão cotiano. Ele e o Gil Diniz, que é o puxa-saco dele, que é o deputado estadual em São Paulo. Os dois tiveram seus nomes quase que unânimes. Quase que todos os vereadores votaram para que essas duas pessoas que não olham para a cidade,
que não vivem na cidade, que não conhecem os problemas da população, Que não sabe onde que não sabem aonde fica, foram agraciados Com com título essa, de cidadão, com essa benevolência dos vereadores. Eu vou até me informar, mas eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro não mandou nenhuma emenda. E o Alexandre Frota. Vou me informar. E o Alexandre Frota, que é da cidade, Mandou que 30 luta, milhões. que colocou 30 milhões aqui dentro, que deu o carro de corpo de bombeiros. Fora isso, Kishi, você nem sabe, as pessoas não sabem. Na porta de casa, até caixão, eu já paguei para enterro. E vaga escolar para filho, vaga escolar para filha, atendimento em UPA, atendimento em hospital, vacina. Meu pai está tendo um infarto, não pode ficar no hospital daqui, precisa ser transferido para São Paulo. Minha filha está com um problema sério assim, como que você pode fazer? A porta lá de casa sempre vão bater lá na porta de casa, e quando não batem, me encontram na rua, me encontram no shopping, porque eu sou um cara que ando pela cidade. Eu ando pela cidade. Eu encontrei, nós almoçamos, né? Pois Praticamente juntos. eu ando pela cidade. E as pessoas me procuram e falam, olha, eu estou com esse problema, e eu vou e resolvo. Eu preciso de remédio, eu preciso de consulta, eu preciso que meu filho seja atendido. Eu vou te falar um negócio muito sério. No dia que o Dória estava entrando no carro para ir embora, eu estava junto com o Rogério, lado a lado, eu, Rogério e o Dória. Eu estava naquela festa que eu não tinha sido convidado. Na hora que o Dória está entrando no carro, vem uma mãe, conseguiu furar o cordão de segurança, chegou perto do Dória e falou uma série de coisas, tipo, olha, eu preciso que vocês olhem para o meu filho, porque meu filho tem um problema muito sério. O João, na hora, ficou assim, virou para mim e falou, Frota, você vê isso? Você resolve? Eu falei, eu resolvo. E aí estava o Rogério do meu lado, o Rogério, deputado, obrigado que você vai resolver. O Celso Itique estava atrás, falou, eu resolvo, mas eu peguei a frente. Bom, eu fui na casa da pessoa, de tantas visitas que eu faço às comunidades aqui, porque eu vou na casa das pessoas. E eu fui na casa dessa senhora. E eu fiquei muito impressionado, porque eu nunca tinha visto isso. Ela tem um filho de 4 anos que não urina pelo pênis dele, e urina por um buraco embaixo do umbigo. É um negócio assim que eu nunca tinha visto isso. Tem um nome, essa doença. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, e aí vou te falar, não tem atendimento na cidade de Cotia. Ela tinha que fazer esse atendimento fora, e não tinha onde fazer. Eu arrumei o Hospital São Paulo, que é um parceiro que eu investi durante 4 anos no Hospital São Paulo, na Vila Mariana. Arrumei para que o Hospital São Paulo pudesse receber essa mãe com essa criança. Aí veio outro problema, porque as consultas são 6, 7 horas da manhã. Como que essa mulher vai sair de casa, essa mãe, 3h30 da manhã? Como? Me explica. Como? Não tem van, não tem táxi, não tem Uber, ela não tem dinheiro. Se entrar dentro de um ônibus com uma criança dessa, vai pegar o trânsito da Raposo, até chegar na Vila Mariana, já perdeu a consulta, etc. e tal. Então, eu coloquei um funcionário meu, fizemos um carro todo decorado de coisas infantis, né? Para poder fazer esse leve e trás. E aí esse carro começou a funcionar para várias famílias de Cotia, para várias mães. Elas ligavam para a minha secretária e falavam assim, olha, amanhã tem a minha consulta lá, eu não tenho como ir. O carro ia lá, pegava, levava em São Paulo, o motorista ficava aguardando, trazia de novo a mãe, o filho, a filha, ou a mãe e o marido, seja quem for, né? Então nós tivemos essa preocupação também de agilizar isso. E aí, cara, eu olho para trás, para tudo que eu fiz, iluminação, asfalto, sabe? Eu olho para trás e vejo, falo, cara, os caras não me deram o direito de ser cidadão cotiano. Isso é uma covardia contra a minha pessoa muito grande. Qual é o medo que eles têm?
Por que eles fizeram isso, sendo que eu nunca me meti numa confusão, eu nunca agredi verbalmente um vereador? Muitas vezes eu chego em locais e pergunto, cadê o vereador daqui do bairro? Não, o vereador do bairro aqui só aparece na época da eleição. Ano que vem. Só aparece, já não, esse ano já começaram. Só aparece, não aparece aqui. Porque o trabalho que eu fiz em Cotia não foi só de deputado federal, não. Eu fiz trabalho de vereador. Eu fui na porta da casa daquela mãe que estava sofrendo, daquela criança que estava chorando, daquele pai que estava desesperado sem saber como é que ele ia fazer para levar o seu filho para um hospital. Eu vou lá na porta, eu entro nos bairros. Então, eu fico pensando, cara, o Alexandre Frota merecia. Eu não estou aqui vendendo absolutamente nada, porque quem me conhece sabe que eu não fico em cima do muro. E o Alexandre Frota merecia ser homenageado na Câmara de Vereadores. E, ao contrário disso, o meu nome foi vetado. Entendeu? Foi vetado. E eu pensei e falei, eu não vou cair de joelhos por causa disso. Exatamente. E vou continuar o meu trabalho. Mas há muito tempo eu queria poder falar isso para aqui, por exemplo, no teu programa, para que as pessoas possam entender e botar a mão na cabeça e falar, cara, eu não gosto desse cara, mas o que ele faz pela minha cidade é muito foda. Exatamente. Entendeu? É muito difícil o que ele faz pela minha cidade, o que ele fez por famílias, por crianças, por pais, mães. Isso é muito forte o que ele faz. Eu não gosto dele, mas o trabalho dele chega na ponta. Como que esse cara não foi homenageado até hoje? Recebi isso, muito pelo contrário, vetaram o meu nome. Eu fiquei muito decepcionado na eleição de deputado, justamente por a gente não conseguir, mais uma vez, mais uma eleição, não colocar pessoas da cidade nossa lá. A cidade de Cotia teria, não é que é uma obrigação, mas a cidade de Cotia poderia ter tido mais amor por mim, mais carinho por mim, pela quantidade de coisas, cara. É que se eu ficar enumerando aqui, parece que eu quero vender o que eu fiz. É óbvio que eu não fiz sozinho também. E aí eu tenho que te falar que todas as vezes que eu agilizo alguma coisa, é óbvio que eu falo com o secretário, é óbvio que eu falo com o secretário de Cultura ou de Educação. Eu sempre agilizo. O senhor, como deputado, tinha uma dificuldade e a rispidez dos administradores. Hoje, como cidadão comum, o senhor consegue ser atendido na cidade de Cotia por um vereador, por um secretário, por alguém? Não consigo ser atendido por ninguém. Agenda, tem que ser que nem a gente comum, tem que marcar na agenda. Não, eu vou te falar, eu recebi quase todos no meu gabinete em Brasília. Eu abri meu gabinete em Brasília para todos. Quase todos estiveram lá. Então, isso para mim é um negócio assim que eu fico, né? Eu penso, falo, cara, como que existe, né, essa covardia? E aí falo, ingratidão, mas Frota, é política, meu irmão. E política é assim, entendeu? Tu tá no fogo cruzado. Se você não incomodasse, talvez você tivesse seu nome lá. Se você fosse da turma, se você tivesse o seu curral eleitoral, se você fizesse o jogo e etc. e tal, talvez você pudesse caminhar mais na cidade de maneira, sabe, como muitos outros deputados estaduais e federais que vêm de fora e não e encontram aqui um respaldo que muitas vezes eu não encontrei. Né? Então, para mim, foi isso. Eu precisava fazer esse desabafo aqui. Certíssimo. Né? A casa é sua. Porque a gente entende a importância, a grandiosidade da cidade de Cotia, uma cidade que a gente sabe que tem um orçamento grande, uma cidade que tem problemas de saneamento básico, de bairros esquecidos, aonde não chega transporte, não chega internet, não chega o assistente social, não tem asfalto. A gente sabe disso, a gente sabe que a cidade, em 2018, Cotia foi eleita uma das 100 melhores cidades para se viver. E hoje, a gente está assistindo, não sei se vocês sabem, foi inaugurado aqui,
o sequestro do Pix. Foi aqui, inclusive com um amigo meu. Cidade Pix, né? Foi Pix. Com um amigo meu, inclusive. Foi aqui. O primeiro sequestro de Pix quadrilha Pix, foi em Cotia. E Cotia se tornou uma cidade violenta. Ainda que, e a gente tem que levantar as mãos para os céus e agradecer a Guarda Municipal de Cotia, a Guarda Civil. A Polícia Militar também. A Polícia Militar, a Polícia Civil. Mas ainda assim, a Guarda, ela tem mais contingente do que a Polícia Militar. A Guarda chega muitas vezes na frente, mais rápido e mais atuante. E é considerado uma guarda aqui que não é guarda calça frouxa. A gente sabe que aqui os caras vão para cima, vão para dentro. E aí você vê aqui sequestro relâmpago, sequestro quadrilha Pix, sequestro de criança com a mãe saindo da escola, esse bando de vagabundo, covarde, que vem assaltar aqui de moto. Toda hora é um enquadro num farol, né? A mãe saindo com a criança da escola, toma esse tipo de enquadro, esse bote. Toda hora a gente vê, toda hora eu recebo imagens. Aqui mesmo, onde nós estamos hoje, essa avenida aqui... Adibelwada? Sim. Aqui, há pouco tempo atrás, 5 garotos entre 16 e 18 anos, amigos todos de colégio, saíram do colégio, devem ter ido ao shopping e estavam lá do outro lado da calçada, andando pela calçada, todos eles. Passou 2 caras de moto, voltaram por cima da calçada, tomaram o celular de todo mundo, as mochilas, ainda deu uma coronhada na cara do garoto, podia ter dado um tiro num garoto desse e foram embora. Assim, eu recebo isso toda hora. Pô, mas o Frota está apavorando. Não estou apavorando. Eu estou sendo realista. Estou sendo realista. Tem acontecido uma série de problemas aqui com a segurança da cidade. O que é preocupante, porque Cotia, você sabe, você é um cara vivido, ela dá vazão para várias outras cidades. Cotia, ela faz fronteira, né, com Carapicuíba, Barueri, São Paulo, Osasco, Jandira, São Roque, Mairink. Aí, então, e falando de Carapicuíba e Mairink, eu fui convidado para me tornar cidadão de Mairink e de Carapicuíba. Parabéns. Você entende como é que é a coisa? E da cidade que eu moro, não. Então, a gente tem muitos problemas aqui e que eu acho que a gente precisa discutir, principalmente o saneamento básico e um que eu sei que você vai abordar daqui a pouco, que é a questão da política ambiental de Cotia, que é um caso muito sério. Vou pedir para você tomar uma água, que eu vou falar dos nossos apoiadores rapidamente. Você viu que hoje nós estamos contando o raio-x, né? Contando a história da nossa cidade, né? A gente conta o lado bom, mas a gente sabe que toda cidade grande em desenvolvimento tem os seus problemas. Deixa eu falar para você que quer... eu sou a favor da pessoa ter porte de arma, pessoa de bem. Você que quer cuidar da sua documentação, ser atirador desportivo, ou ter o seu porte de arma, nós temos a CAC Cotia, telefone 11 980 58 11 11. O pessoal cuida da sua documentação. Dá uma ligadinha lá, agenda um horário, beleza? Quer ter salas comerciais a partir de R$600 no Centro Nervoso de Cotia? Granja Viana, Torre The Wave, Rua Adibelwada 386, tá tudo na descrição. Hoje estou com essa fera ilustríssimo, eu gosto, sabe que eu sou seu fã, né? Desde a época de Malhação, dessa época aí, né? Quem me diria que um dia eu, criança, vendo você na TV, um dia te entrevistaria aqui. Isso pra mim é uma honra também. Tô com 59 anos de idade, em outubro vou fazer 60. 60. Né? Então, eu... Pô, mas você tá inteirão, você treina, eu tô todo derrubado. Né? Eu vivi muito, né? Enfim, vou fazer 60 anos de idade, nem esperava estar aqui sentado, né, pela vida que eu tive, etc e tal. Mas uma entrevista na sua cidade. Não, eu queria muito ressaltar e te agradecer a você e toda a sua produção por ter dado essa oportunidade para que eu falasse isso, Kit. Porque é uma coisa que realmente me incomoda, eu acho que não é justo comigo, não é uma gratidão recíproca, sabe?
que foi feita comigo, e isso eu precisava em algum momento falar, por causa sabe, da maneira como eu sou, da maneira como eu vivo. Eu não sou um cara que me tranco dentro de casa, que é estrela. Porque a gente sabe que tem um monte de artista que mora aqui em Cotia que não anda e que não olha para a cidade. Que, aliás, quando dá entrevista dentro de casa, nem menciona que a casa é em Cotia, que a casa é na Granja Viana, que é na Fazendinha. Nunca fez um show em prol da cidade. Tem artista que eu conheço que nunca se preocupou em fazer um show e falou, olha, vou fazer um show e a renda do meu show vai ser revertida para a PAI, que eu ajudo, para a FADA, o projeto FADA, que eu ajudo, das crianças... E quem não sabe, fica aqui no 21, né? Eu vou lá em todos os... No Gramado. No Gramado, isso. Gramado. O FADA são as crianças que têm paralisia cerebral e mais uma série de coisas. Eu tenho um trabalho muito grande com o FADA, tenho um trabalho muito grande com a PAI, faço um trabalho com o projeto ASA, que são para os idosos, consegui, através das minhas emendas, a reforma do local, a sala de ginástica que está sendo montada agora para os idosos. São 700 idosos. Se você não falar, ninguém sabe. Não, são na verdade, ninguém sabe. São 700 idosos. O FADA, quando eu cheguei lá, além da verba que eu levei para eles, para ajudá-los, as 2 piscinas estavam paradas já faziam 4, 5 meses. As 2 piscinas, que é de extrema importância para acelerar o processo daquelas crianças. E aí eu pedi para um amigo meu, empresário, que ele pudesse reformar as piscinas e principalmente os 2 motores que fazem gerar água quente. E por acaso esse empresário, ele é dono de um parque aquático. Então para ele foi tranquilo. Quando eu falei o problema, ele veio aqui, visitou, né? Então todo esse trabalho, o Lar Xavier, que eu ajudo, todo esse processo, aqui o colégio Cotolengo ali em cima. Pequeno Cotolengo. Cara, todas, não digo todas, mas quase todas as principais instituições, entidades que trabalham para crianças, para idosos, para jovens, o Alexandre Frota está lá junto, ajudando com verba, com equipamento, com computadores, com cadeira de roda e etc e tal. Com presença. Com presença. Não vai lá, né? Com presença, se interessando pelo processo, o que está acontecendo. Eu vim aqui. Então, e eu faço isso com prazer, cara, porque eu acho que você, quando se torna político, quando você se torna, seja deputado estadual, federal, você tem que ir de encontro ao problema. Você tem que ir de encontro. Você pode até não resolver esse problema, mas você tem que mostrar à população que você está junto na luta com eles. E às vezes o problema não depende de você resolver, né? Claro, é uma série de aparatos. Mas né? aí você pode começar. Exatamente. Aí eu volto aqui a citar para você a mobilidade da Raposo. Você viu quantas reuniões eu fiz, o leve e traz, até fazer um cara a cara da direção de lá com a direção daqui, da gestão lá com a gestão daqui, para poder afinar a situação. Isso é o quê? É dedicação. Isso é interesse. Porque, eu podia falar, meu irmão, os caras me vetaram dentro da Câmara, nem deram meu nome. Eu não precisava estar lutando aqui. Não deram o seu nome lá, mas aqui, o Wellington Formiga. Grande abraço, meu parceiro, Wellington Formiga. Grande Formiga. Aqui, mandando um abraço aí, Quincha, Alexandre Frota, tá de parabéns. Ana Paim, Patês Brasil, Adriana Silva, tá bombando. Marcelo Rodrigues, pessoal aqui do Engenho, o Pascoal Evangelista, Júlio Antônio Freire, Claudinei Tadeu, o alemão aí que ele foi coordenador de campanha do nosso doutor Ailton. Dudu Ferrari, um grande abraço. Oséias Menegas, Jackson Souza, doutor, seja bem-vindo, doutor. Iago Bezerra, vereador Serginho Luiz, boa noite, grande Serginho Luiz. Marcelo Rodrigues, Silva Givanilson. Galera, tem muita gente aqui, não dá para mandar um abraço. Nós estamos simultaneamente no Facebook e no YouTube. Então aqui, Marcelo Cruz, Otávio Bola, Maria Goretti Silva, aqui quando consegue. Nós estamos aqui, no
e no Facebook. Otávio Bola, eu me lembro dele também. Foi candidato aí também. Agradecer ao Formiga, que é um outro guerreiro, um outro batalhador, um cara interessado pela cidade, um cara que conhece muito bem os problemas da cidade, né? Se interessa. Obrigado aí, Formiga. De vez em quando a gente troca figurinha, a gente conversa. Eu acho que Cotia ela necessita de uma reformulação na política, uma reforma política para que possa modernizar, para que as coisas possam realmente funcionar e sair das mãos daqueles que já estão aí, que transformaram a cidade num reduto, né? E pronto. Eu não sou convidado para festa, nunca fui convidado para festa. Eu estou sempre do lado de fora, né? Então, eu me adaptei a isso também. Mas aqui a TV Grangerando, a casa é sua. Sim, aqui. Não, você é bem-vindo. Eu me adaptei a isso. A minha família, minha esposa, a Fabiana, ela fica chateada, sabe? Ela fala, cara, os caras não valorizaram você, não te deram a mão, não te ajudaram, não te prestigiaram, e você faz tanta coisa pela cidade. E quando veio essa eleição agora, Quinti, eu sabia que eu não seria eleito. Eu sabia que eu não seria eleito. Eu esperava que eu tivesse mais votos na cidade de Cotia. Eu queria fazer um agradecimento aqui à Granja Viana, onde eu tive uma votação enorme e expressiva. Queria muito agradecer a todos que moram na Granja Viana. Cotia me deixou na mão. Mas eu entendo, nós vivemos um momento de uma política, de um país totalmente polarizado, né? Com dois lados. E nessa eleição eu fiquei no meio do oceano. Eu não era nem de um lado e nem do outro. E foi uma eleição que ou você colocava uma camisa e ia para a luta, ou você ia ficar fora de jogo. E foi o que aconteceu. Eu estava apostando muito para me tornar deputado estadual, porque eu queria ficar na minha cidade, queria fazer pelo estado de São Paulo. Mais fácil mexer aqui do que federal, exatamente. Né? Exatamente. E porque também eu não gosto daquele sistema todo de avião, de pegar avião toda terça-feira, voltar na quinta-feira, queria ficar perto da minha família, quero curtir a minha filha, criança crescendo, meus filhos, etc. E tal. Então eu optei por sair como deputado estadual. Mas eu sabia que seria difícil essa missão, porque, como todos sabem, ao abrir muito cedo do bolsonarismo e do Bolsonaro, obviamente que eu fui atacado durante 4 anos, né? Todo mundo sabe que eu não sou PT, todo mundo sabe que eu não sou petista, né? E mesmo assim, ao longo do meu amadurecimento dentro da Câmara, como homem e como político, eu me descobri um cara liberal social. Eu tive a oportunidade de trabalhar para a sociedade socialmente, né, em projetos enormes, voltados especificamente para os periféricos, para as pessoas mais necessitadas, para os desalentados, para aqueles que realmente precisam. Eu me descobri nisso. E, como deputado, eu tive a oportunidade de fazer. Fora o que nós falamos aqui de Cotia, agora eu estou falando deputado federal. Mas eu sabia que eu ia ficar no meio do caminho. E, como eu fiz a campanha do Rodrigo Garcia, o marketing do Rodrigo Garcia errou e detectou tarde que tinha errado. E aí, quando tentou mudar, já não dava mais. Porque todos lembram que eles fizeram um slogan, eu sou Rodrigo Garcia, o novo governador de São Paulo, eu não sou nem para a esquerda, nem para a direita. Eu sou um governador independente. Meu irmão, isso matou o Rodrigo Garcia. Foi. E aí eles tentaram reverter isso no último mês, que eles descobriram. Eles falaram, cara, não é nem esquerda nem direita, é independente, mas não tem independente nessa eleição. Ou você é um, ou você é outro. Tanto é que o Tarcísio foi eleito embaixo das asas do Bolsonaro. O Tarcísio, que é um carioca,
foi eleito. Era para ser candidato em Goiás, eu não estou aqui. Goiás, Goiânia, exatamente. Não eu não estou aqui criticando o carioca, até porque eu sou carioca e sou apaixonado por São Paulo, e, enfim. Mas ninguém esperava. Ninguém esperava. E se tornou, e vem até desenvolvendo um trabalho, sabe, coeso e etc e tal. E aí o Rodrigo ficou no meio do caminho, não foi nem para o segundo turno, porque o Rodrigo já se dava certo no segundo turno. E não foi. Caiu fora. Né? Então, e eu fui junto. Eu fui junto no rolo, porque eu me abracei numa campanha que não deu certo. Eu tive sérios problemas com o partido, o PMDB, porque eu fui levado para o PMDB pelo Dória, na época que eu saí do PSL, e quando o Dória vai embora, o Dória é um cara que ou é amado ou é odiado, não tem meio termo. Não conheço ninguém que fale assim, eu gosto mais ou menos do João Dória. É muito o meu caso também. E quando ele vai embora, eu entendo que eu estou num partido que não é a minha cara, o PSDB. Apesar de ter sido muito bem recebido, ter sido muitas vezes cortejado e ter a oportunidade de ter o meu nome citado pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo trabalho que eu fiz em defesa de determinada pauta, o Zé Serra, né, inclusive dobrou comigo na eleição, para mim, o Zé Serra. Né? Então, assim, mas foi um partido que, em determinado momento, na campanha, virou e falou assim, não vamos dar a televisão para o Alexandre Frota. Eu fui o primeiro a gravar a chamada, gravei a chamada de 28, de 15 e de 4 segundos, e nenhuma foi ao ar. Nenhuma. Eles me tiraram da televisão. O Dudu está lembrando, foi uma só de 4 segundos. Em 45 dias, eu tive uma chamada de 4 segundos. Tiraram o Alexandre Frota do ar. Foi uma manobra que fizeram, não existia um interesse que eu tivesse ali, e, sabe... Boicote total. Boicote total, nesse sentido. Por outro lado, conheci pessoas maravilhosas. Como foi em Cotia? Como foi na cidade de Cotia? Por outro lado, conheci pessoas maravilhosas dentro do PSDB. Lá na Câmara, para as pessoas poderem... tem até um rapaz aqui que trabalha com cultura e teatro, o Felipe, aqui de Cotia. Eu tive a oportunidade, sou coautor da Lei Aldir Blanc, sou coautor da Lei Paulo Gustavo, que são as duas grandes leis que proporcionam àqueles fazedores de cultura, a poderem tirar do papel seus projetos. Então, eu me orgulho muito, porque eu trabalhei, estudei para viabilizar também, e sou coautor, junto com outros deputados. Foi um grupo de deputados que se debruçaram em cima dessa lei, inclusive, muito usada aqui em Cotia. Aqui em Cotia. A Lei Aldir Blanc, principalmente. Chegou muito dinheiro de um projeto que é meu também, aqui em Cotia, que é a Lei Aldir Blanc. Então, eu tive a oportunidade de coordenar a CPMI das fake news, que foi de extrema importância. Tudo que vocês estão assistindo hoje, acontecendo hoje em Brasília, tudo que vocês estão vendo, o que deu origem foi a CPMI das fake news, que foi quando nós derrubamos a quantidade de gente, parlamentares, assessores envolvidos dentro dos ataques milicianos digitais. Nós é que Lídice da Mata, a deputada Lídice da Mata e um seleto grupo de deputados é que fomos para cima e conseguimos, junto com o ministro Alexandre de Moraes, que montou a força-tarefa, que me chamou e falou, Frota, eu quero que você esteja à frente dessa operação. Foi a partir do meu depoimento para o STF que nós conseguimos derrubar toda essa malandragem dessa milícia digital, sabe? Esse trabalho grande que nós fizemos de 6 meses e conseguimos quebra de sigilo via Claro, via Oi, via TIM, sabe?
dos deputados e assessores que operavam de dentro da Câmara, atacando ministros, ministras, deputados, empresários e mais secretários, presidente e etc. e tal. Então, assim, eu tive isso. Fui coordenador também da Comissão Especial da Previdência. Fiquei 4 anos à frente e como titular da Comissão de Cultura. Sabe, que foi tão, confusa nesses últimos anos. Nós tivemos aí 5, na gestão Bolsonaro, 5 secretários de cultura, nenhum funcionou. Começou pelo Osmar Terra, veio o Henrique Pires, veio o Ricardo Braga, veio o Roberto Alvim, veio a Regina Duarte e, por último, o Mário Frias. Não funcionou, liquidaram com a cultura no país. A cultura teve um gap, além da pandemia, foi paralisada, né? Ancine, as produções de cinema, os investimentos culturais. Então a gente sabe, e a gente lá na Câmara estava lutando por isso. E mais uma série de outros projetos que eu estive envolvido, estive à frente, colaborei, né, durante todo esse processo grandioso de... Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, o Alexandre, eu quero mandar um abraço ao Alexandre da Saúde, o cara que vem fazendo a diferença na cidade, o cara que sempre está ajudando com remédio, com cadeira de roda, com cama hospitalar, com muleta. Eu quero esse grande Alexandre que trabalha na saúde, ele cuida da saúde mental. Espetacular, eu quero mandar um abraço. Ele sempre fala, Kinchen, você esquece de mandar esse abraço. Estou tomando a liberdade aqui Um abraço para o Alexandre da Saúde. Alexandre da Saúde, vai aquele abraço. Eu quero te fazer uma pergunta, como cidadão e como político. Nós vemos aí nos pleito eleitoral, hospital, né, do animal, veterinário, hospital veterinário. Lógico que é um tema também que é muito importante, sendo que em Cotia nós não temos hospital. Porque até hoje o hospital de Cotia da criança ainda não foi inaugurado? Boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. Isso já deveria ter acontecido. Acho que é uma responsabilidade que nós devemos ter, principalmente quando se trata de crianças ou idosos. Você teve um problema aí que você teve que cuidar, não é verdade? Então, eu acho que é de extrema importância que o Hospital da Criança ele seja inaugurado, funcione. Nós sabemos a população infantil enorme que existe na cidade de Cotia e na periferia da cidade de Cotia. São milhares de crianças, né? Então, nós não podemos... É uma responsabilidade de todos nós, como cidadão, como político, você secretário, você vereador, gestão atual, precisa fazer com que esse processo ele possa desencadear, porque ninguém consegue entender. E aí, como você falou, querem montar um hospital veterinário. É, sim, de extrema importância. Mas você tem que ter um hospital veterinário, mas você tem que ter primeiro um hospital para criança, um hospital decente, que esteja funcionando com todas as suas alas, que é o caso do nosso hospital que nós temos aí, que eu fui visitar uma vez e tinha uma parte que não funcionava, a outra parte funcionava. Então, a gente precisa entender, porque saúde, Kishi, é um negócio que a gente não pode brincar. E aí eu vou falar mais agora como deputado federal. Ao longo de todo o processo, eu coloquei à disposição e banquei aproximadamente 50 milhões de reais em emendas para a área da saúde. Tanto do estado de São Paulo, como de diversas outras localidades. Eu ajudei clínicas, santas casas, UPAs, hospitais. Comprei o tomógrafo da cidade de Rancharia, que não tinha, no valor de R$900 mil. Eles queriam, e foi engraçado, porque eles me pediram isso. Eles foram a Brasília, me pediram isso. Aí eu viabilizei.
O tomógrafo que é de extrema importância e atender não só a cidade, como a periferia e a região. E aí, quando o tomógrafo se confirmou para chegar, eu liberei a emenda, me chamaram lá no hospital, porque eles não tinham aonde colocar o tomógrafo. E aí, nós tivemos que fazer um investimento de mais R$300 mil para fazer uma reforma em determinada área do hospital para que ele suportasse a chegada desse tomógrafo. Então, fizemos isso. Bom, de ambulância, eu vou te falar que pelo menos umas 25 ambulâncias que estão andando hoje nas cidades pelo estado de São Paulo são minhas. Fui eu que cheguei lá no prefeito, o prefeito me pediu e eu levei a ambulância lá, entreguei a ambulância. Então, isso é de extrema importância, você poder investir em saúde, porque em algum momento o seu filho, a sua filha, você, o seu marido, vai passar por uma situação difícil. E outra, nós temos um problema também, deputado, que esse sistema cross, tudo é uma fila que você tem que entrar. Tem gente com câncer, hemodiálise. A esposa de um amigo meu sai 3 horas da manhã para ir para São Paulo fazer hemodiálise e chega 8 horas da noite. Fica lá, fica 4 horas esperando, depois fica mais 4 horas a máquina, a pessoa escapou a mangueira, ela quase morreu, saiu sangue tudo no chão. Por que ainda... O sistema cross, ele óbvio que ele foi criado para ajudar e para facilitar aqueles que não têm tanta a oportunidade, né, de atendimento. Mas ele é complicado, o sistema cross é complicado. Eu vou te falar aqui, em resumo, porque eu não quero que amanhã desencadeie algo contra governo de Estado e etc. e tal. Mas um apresentador de TV fez uma matéria de uma menina recém-nascida com um problema gravíssimo. Eu estou resumindo, porque eu não quero entregar tudo como foi. Entendi. E aí, um problema gravíssimo, vida ou morte. E ela estava num hospital, assim que ela nasceu, ela já foi para a UTI. E ela estava num hospital que não tinha condição de fazer a cirurgia que ela necessitava. Então a garota praticamente ia morrer. Esse apresentador largou o aço ao vivo. Largou o aço ao vivo. E quando acabou o programa dele, ele ligou para mim. E falou, eu confio em você. Ele me chama de grandão. Eu quero que você procure resolver isso. Falei, deixa comigo. E aí começou uma peregrinação para que eu pudesse resolver. Por quê? Jogaram a garota no sistema cross. E, meu irmão, só Deus sabe quando que iam acontecer, só por Deus, né, a oportunidade. José. E aí é que eu vou te falar por que eu tenho que falar em resumo, porque senão eu liguei para o governador e falei assim, me falaram um monte de coisa, me falaram do sistema cross. Eu não quero entender sobre o sistema cross. Eu quero tirar a garota daqui e colocar aqui. Porque se ela morrer, ela vai morrer no seu braço. Eu vou te falar que a gente mexeu tanto o bolo que a garota saiu daqui e veio para cá. Mas foi na pressão, foi na porrada. Porque o que acontece? Se você agiliza, você está passando na frente de alguém. Por que o meu filho vai morrer e o seu não? O sistema cross está no sistema cross, cara. É difícil demais. E você entender isso, porque a gente coloca o coração na parada. A gente fica sem entender. Pô, mas como o sistema cross? Quer dizer que vai esperar até quando? Vai esperar a criança morrer? Olha aqui, Carapicuíba. Desde Leide Dias, logo teremos um pronto atendimento no Parque do Planalto, aqui em Carapicuíba, que está sendo construído com a ajuda da emenda do deputado Alexandre Frota. 8 milhões de reais. Aí ela acabou de mandar aqui, Fabinho Reis, né? Aliás, mandar um abraço grande pro Fabinho Reis. Exato. Liguei para ele Parceiraço. Hoje. Adoro o Fabinho Reis. Ele esteve aqui com a gente também, teve. O Fabinho passou por um processo agora, ele teve
um AVC, alguma coisa assim, mas eu falei que para ele que ele ficou mais bonito. Ele tá a cara do Stallone. Ele ficou com a cara do Stallone. Entendeu? Tá, pô, dá para ele fazer os Mercenários agora. Agora, falando sério, isso daí foi uma emenda que eu dei e foi uma luta do Fábio Reis, né, do vereador Fábio Reis. E aí é que eu te falo, eu tenho uma parceria, por exemplo, com o Fabinho Reis, em Carapicuíba, vou na casa dele, janto, conheço a família, e a gente sai, vai em feijoada juntos, trabalhamos juntos, agilizamos juntos. Foi dele a ideia para essa operação e que eu consegui viabilizar esses 8 milhões de reais, coisa que nenhum vereador de Cotia nunca me ligou, ninguém me ligou e falou: Frota, vou fazer uma feijoada aqui em casa, dá um pulinho aqui que eu queria te apresentar umas pessoas, tenho uma ideia assim, gostaria de colocar para você poder emitir sua opinião, será que você consegue ajudar? Você que conhece tantos empresários, você que conhece tanta gente, você poderia ajudar a gente? Enfim, ninguém daqui. Pelo meu entendimento, tornaram você o inimigo da cidade de Cotia? Com tanta benfeitoria que você fez. Tentaram, né? Tentaram, né? Tentaram. A cidade, obviamente, né? Muita gente sabe, outras não sabem, né? Do trabalho grandioso que eu faço pela cidade. Mas não é que tentaram me colocar como inimigo, mas tentaram me apagar. Para que eu não brilhasse, para que eu não aparecesse. Não sei se é medo, não sei se... porque eu tenho andado pela cidade e eu vou te falar, a cada 10 pessoas que eu encontro, 5 me perguntam: e aí, vai ser o nosso prefeito? Isso daí já então, agora. Toda hora alguém vem e me pergunta: e aí? É no táxi, o porteiro, é o segurança do shopping, é a tiazinha, é o senhor da padaria. Várias pessoas me perguntam: e aí, você vai vir para prefeito, Frota? Pô, vem para prefeito, sabe? E, cara, eu entendo que você, para tomar conta de uma cidade dessa, que é de uma responsabilidade enorme, né? Você tem que estar focado para isso. Eu acho que você, sabe, almejar um caminho, trabalhar por essa situação. Por outro lado, Kishi, eu me pergunto muito assim, às vezes eu ainda me pergunto, sabe, depois de tudo que aconteceu, pô, por que eu não arrumei minhas malas com a minha família e fui embora, morar em Carapicuíba, onde eu sou respeitado, adorado, sabe? Entro lá em Carapicuíba, sabe, trabalho, ajudei muito, pô, cidade de Mairink, São Roque, sabe? Eu andei por tudo que foi cidade, fui para muitos lugares. Então eu fico às vezes eu fico pensando assim, como pode, né? A gente quer fazer o bem, a gente quer trabalhar, independente do passado, mas o Frota fez isso no passado. Meu irmão, o passado é o passado, entendeu? Eu nunca fui um cara corrupto, eu nunca fiz nenhum tipo de armação, sabe? Eu tenho uma passagem limpa pela Câmara dos Deputados Federais e paguei um preço por isso também, porque eu saí de lá sem R$1 de orçamento secreto. Eu sou um dos 116 deputados federais que não se venderam, que não aceitaram o orçamento secreto, que não foram buscar dinheiro para poder votar sim ou não. Eu faço parte desse grupo e, obviamente, esse grupo foi preterido. Na época, a situação era muito maior, né, do que a oposição. E eu vou te falar que eu não me arrependo disso, sabe? Eu acho que o trabalho que eu fiz foi um trabalho coeso, um trabalho sério, um trabalho bacana, de muita entrega. Agora, a vida ela vai me levando para vários caminhos e o que eu costumo falar, né? Os dados estão rolando, a gente está aí para... Muita gente me chama de oportunista. Eu acho que a vida ela é feita de oportunidades.
Não adianta você Exatamente. ficar, não vou fazer isso porque vão me chamar de oportunista. Meu irmão, eu sempre vivi as escolhas, as minhas escolhas. Eu sempre fui eu e eu, Kirchner, sabe? Então, por isso que as pessoas falam, você se arrepende de alguma coisa que você fez no passado? Eu falo, eu não posso me arrepender, eu não tenho o direito de me arrepender, porque foram escolhas minhas. A vida me deu vários caminhos que eu podia seguir por esse ou por aquele. Eu escolhi esse. Então, essa conta, quem tem que pagar sou eu. Se foi vitoriosa, se foi um fracasso, se eu derrapei, se eu não consegui fazer o que eu queria fazer, né? É comigo isso, sabe? Então eu não me dou o direito de me arrepender das coisas, porque, fui eu que escolhi, fui eu que quis esse caminho, fui eu que tracei isso. Então, meu irmão, a conta está aqui, você paga essa conta, ou pro bem ou pro mal. Vamos sair e não dever nada para ninguém. Ou pro bem ou pro mal, né? Eu sei, eu olho para trás e falo, caramba, quanto sucesso eu fiz, quantas derrapadas eu dei, quantas vezes eu fui ao fundo do poço, quantos erros eu cometi, mas eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho essa coisa de, sabe, não, eu errei, eu sei. Tem mais acertos do que eu. Eu sei chegar aqui na tua frente e te pedir desculpa. Exatamente. Entendeu? É verdade. Não me dói pedir desculpa. Não me dói pedir desculpa. Então, para mim, eu sou muito bem resolvido com isso, sabe? As pessoas ficam muito, sabe, assim, perguntando, mas o Frota, ele no passado... Meu irmão, o passado é meu. O passado não é seu. Exatamente. A gente mora num país que muitas vezes, e de um tempo para cá, de alguns anos para cá, virou um país de falsos moralistas, de hipócritas, sabe? De pessoas que vendem uma coisa aqui, né? E por trás fazem outra completamente diferente. Exatamente. Perfeitas sabe? Palavras. Faz outra coisa completamente diferente. E aí é que o que vale é a nossa autenticidade, sabe? Eu sei que eu sou um cara autêntico e por isso pago um preço. O Frota fala coisas que não tinha necessidade de falar, mas, por exemplo, fora da política, um amigo meu essa semana sentou a porrada no Faustão. Mas, e ele conhece o Faustão, porque ele trabalhou com o Faustão 15 anos. Ele tem propriedade para falar, e o que ele falou, todo mundo ali, quem leu e conhece, sabe que é a realidade. E aí eu falei, você está certo, tem que enfiar mesmo a porrada no Faustão. Agora, na passagem do Faustão, por 2 vezes eu pedi para ir no programa dele. Eu queria ser entrevistado por ele. Sendo que quando eu estava fazendo sucesso na Globo, nas novelas, todas as vezes que o Faustão me requisitou, eu fui ao programa dele. Eu nunca estrelei. Falei, eu não vou no programa do Faustão, como alguns atores e atrizes fazem. Não, eu não vou no programa do Faustão. Primeiro, ele não deixa falar. Segundo, que ele quer falar e, você quer vender uma coisa e ele não deixa você vender. Só ele vende. Então eu não vou. Eu fui todas as vezes. E aqui agora, quando ele estava na Band, numa gestão totalmente caótica, sem audiência nenhuma, deixou uma dívida de 50 milhões de reais junto à Band, demitiu um monte de gente, tirou um monte de gente de outros empregos seguros para trabalhar, enfim. Eu pedi ao diretor, ao Cris Gomes, 2 vezes, liguei para o Cris e falei, Cris, eu queria ir no Faustão, cara, para o Faustão bater um papo comigo, para a gente se rever. A gente já não se fala desde a época da TV Globo, desde 2000 e tudo. Pode deixar, Frota. Aí o cara me ligava e falou assim, não, o Faustão vetou você. Falei, beleza, então. Aí saiu agora, né? Saiu pela porta de trás de novo, já tinha saído assim da Globo, saiu da Band, assim, e, quando o cara fez essa entrevista agora, eu dei os parabéns. A imprensa, meu irmão, pegou a minha fala e arrebentou. Não, arrebentou, entendeu? Os caras botaram um negócio, sabe? A imprensa, ela tem hoje um papel muito perigoso, porque o que você fazia nos anos 80, hoje é classificado e é colocado de uma outra maneira. Exatamente. Eu fui falar
um negócio que, cara, eu sou amarradão no Renato Gaúcho. Meu amigo, no auge do Flamengo, em 87, ele jogando, no auge do Flamengo, porra, e eu frequentava o jogo do Flamengo todos os jogos, todos os dias. Pô, fiquei amigo do Renato, da gente sair, jantar, almoçar, ir no treino, ver o Flamengo, ele fazer gol, correr e me entregar a camisa dele, e o caramba. Os caras até falavam que a gente era viado, falavam, pô, estão namorando, o Frota namora o Renato Gaúcho, eu vi de tudo. Enfim, cara, pô, a gente, bicho solto no Rio, o cara era o Reinato, ele se apresentava como Reinato, o rei do Rio, né? E eu estourado em novela das 8, caramba. Cara, pô, rolou da gente pegar e ir pra casa dele com umas amigas. E rolou uma festa. Eu, o Renato Gaúcho e o Gaúcho, que era jogador do Flamengo também. Só que eu contei essa história como uma passagem da minha vida legal, de uma onda que aconteceu, de uma aventura. Uma balada que você foi, pô. Quantas pessoas não fizeram isso? Porra, a imprensa, agora, essa semana, a imprensa... Frota fala da suruba e da orgia que fazia com o Renato Gaúcho. Nos anos 80, meu irmão, não tinha essa perseguição, essa pressão e esse patrulhamento ideológico que tem hoje, entendeu? Então os caras quiseram vender uma situação tipo, porra, e foi uma parada, meu irmão, muito simples. Mas quem faz isso são as pessoas sem conteúdo, que precisa arrumar conteúdo para fazer. Quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Muito polêmica. Cotia, você sabe, crescimento desorganizado, desmatamento. Você foi um ponto principal nesse grande problema que a gente teve aqui na divisa de Cotia com Imbu e Tapicerica da Serra. Como é que ficou isso daí? Você, como deputado, estava lá, eu via você, né, à frente disso daí, e parece que agora, né... Mais uma vez, iniciou esse processo com a minha dedicação e com o meu interesse. Várias organizações, várias ONGs que trabalham e lutam pelo meio ambiente, pela preservação da natureza, né? Pelo verde, para que o pulmão verde de Cotia continue existindo, me procuraram no meu gabinete aqui em São Paulo, ali no The Square. Eu recebi todos. E eles vieram municiados com documentação, denúncias, ofícios, documentos importantes, fotografias dessas áreas que estão sendo criminosamente desmatadas aqui na cidade de Cotia e que todos vocês sabem os pontos, como você mesmo acabou de falar. Eu peguei aquilo e achei um absurdo, porque no momento em que o país, no momento em que o mundo discute o valor de você preservar a natureza, da qualidade de vida, que você tenha um plano ambiental mundial, no momento que o mundo discute isso, contra as queimadas, contra o desmatamento, a ação global, a Cotia se apresenta como uma cidade que fecha os olhos para tudo isso que está acontecendo. Então, aquilo lá já é uma cidade paralela. Aquilo é uma cidade paralela. A minha parte, eu fiz. Eu recebi a denúncia, denunciei no Ministério Público de São Paulo, denunciei nos outros órgãos competentes, inclusive no Ministério do Meio Ambiente. Eu fiz a minha parte e ainda nacionalizei um problema municipal de Cotia. Levei Cotia para o nacional. A minha parte foi feita. Existe um advogado, um vagabundo, covarde, advogado cadeiro, aqui eu não sei o nome dele agora, senão eu falava aqui, que tentou usar isso. Quando ele viu que eu dei essa importância, essa luta justa contra tudo que está acontecendo, ele
criminosamente pegou uma foto minha e uma foto dele e colocou como se fosse uma luta de UFC, tipo, e tentou vender para a comunidade. O Alexandre Frota quer tirar o direito do cidadão morar. E ainda falou, o Frota que mora na mansão, no Cantagalo. Pô, tu conhece minha casa. O Frota que mora na mansão do Cantagalo, mora numa casa de 2 andares e, porra, normal ali. Ele falou que eu vivia em mansões e tudo e não queria dar direito à sociedade, a essas pessoas carentes e essas pessoas mais necessitadas de ter um teto. Meu irmão... E o legal é que você continua morando lá, você não é que nem políticos que viram e já muda para São Paulo 2, eu quero que as pessoas tenham um teto. Eu quero que as pessoas tenham oportunidade. Eu quero que as pessoas tenham o seu pedacinho de terra. Mas legalizado, documentado, oficial, isso. Eu fui lá, eu entrei lá na invasão. Eu fiz um vídeo, né, que explodiu e eu entrei na invasão lá. Cara, está sendo tudo feito sem nenhum planejamento arquitetônico, sem nenhum tipo de segurança, perto de barrancos que mais cedo ou mais tarde vão deslizar, haverá deslizamento de terras e nós poderemos ter vítimas, e aí Cotia vai estar no Jornal Nacional com perdas de vida, e aí vão falar, mas por que as autoridades não viram isso antes? Falta um planejamento habitacional, falta uma conversa e, principalmente, foi pego na mão grande e numa área de preservação ambiental. É uma área de preservação ambiental. Então, assim, o que cabia ao Alexandre Frota, quando me procuraram, eu fiz. Fiz as denúncias, fiz vídeo, chamei a atenção da sociedade. Agora, os vereadores daqui dessa cidade deveriam se mexer. Os vereadores dessa cidade deveriam ir para esse confronto. Já ameaçaram várias vezes ter reintegração de posse, e aí tira, não tira, fica aquela confusão. É óbvio, cara, que depois de um momento é difícil, é de cortar o coração. Você chegar lá, encontra uma família com 5 crianças de 4 anos de idade. Tu vai olhar para dentro da tua casa e vai falar, puta, meu filho está deitado numa caminha quente, com cobertor, e, porra, essas crianças aqui, e ainda vai chegar a tropa de choque, a guarda, gás, e vai tirar. Isso é um caos. Mas por que chega a esse ponto? Porque existe conivência, existe fechar os olhos para essa situação. Acertos, e nós temos que entender a importância, o que está sendo discutida no mundo. Não é um negócio que está sendo discutido aqui no estado de São Paulo, na cidade de Cotia. Só, né? Não, o mundo faz fóruns mundiais com as principais potências do mundo, com os principais países discutindo como que vão ajudar o mundo na preservação da natureza, com menos queimadas, nas ações globais do verde. Aí vem Cotia e dá um exemplo absurdo, caótico, vergonhoso, que é o que a gente vê acontecendo aí. Entendeu? Então, assim, eu continuo à disposição, obviamente, mas eu fiz a minha parte. Eu fui lá dentro, eu gravei, eu fiz um vídeo. E esse advogado, ele tentou inverter a situação e tentou jogar a população, essa população contra mim. Assim como, eu vou te contar mais uma que você não sabe. Começou a aparecer um monte de gente lá na porta de casa, assim, pô, sexta-feira, são 2 horas da manhã, deputado. Está ouvindo isso, não? Um piseiro forte. E esse piseiro, ele entrava dentro do meu condomínio, em toda essa região, mais forte de acordo com o vento. Vinha o som mais forte e diminuía. Vinha o som mais forte e diminuía. Isso foi umas 3 semanas seguidas, e os moradores pesando na minha, os vizinhos.
Pô, minha filha não consegue dormir. Pô, minha mãe tá doente. Veio passar uns dias aqui, não consegue dormir. Aí já é tudo sua responsabilidade. E aí, eu saía de casa e ficava ouvindo aquilo. E, porra, vinha na reta, assim. Eu falava, caramba, meu irmão, eu tenho que descobrir como é que esse som vem. Aí, porra, sozinho, numa noite, eu peguei o carro, comecei a andar ali. Jardim da Glória, Olaria, fui no Gramado. Jardim do Engenho, Gramado. E aí eu parava, tinha dias que eu encontrava a guarda municipal e falava com os guardas assim, eu saí do carro e falava, aí, tá ouvindo? Aí, por acaso, parava de ventar, não vinha o som. Aí, daqui a pouco, vinha o som, cara, muito forte, muito forte. E eu fiquei, cara, eu falava, cara, isso é um absurdo, cara. E aí, acaba 7 horas da manhã, de domingo. Eu sou um cara que acordo 4h30 da manhã. Então, 7 horas da manhã, você sai para ir comprar pão, tá rolando a parada, que tava rolando, que começou a rolar às 11 da noite. Um absurdo. Bom, depois de tantos dias, eu falei, cara, eu vou mais para frente. E aí eu entrei lá dentro da... Você vai saber o nome. Depois que a gente passa pelas invasões e cai ali. Como é que é o nome daquele bairro ali? Quando a gente começa a descer... Eu sei que é o... que vai... Tá até asfaltado agora. Caí para dentro desse bairro. Eu Todo sei. mundo conhece o nome desse bairro. Bom, caí para dentro desse bairro 3 horas da manhã. Sozinho. E aí eu... Vista Alegre. Vista Alegre. Vista Alegre. Aí eu subi uma rua. Aí, porra, o som... Aí eu falei, cara... Aí eu não consegui achar. E vou te falar, a lei do silêncio impera ali. Eu perguntei para umas 5 pessoas, irmão, tá ouvindo esse som aí? Sabe de onde é? Não, tô ouvindo não. Falei, tu não tá ouvindo o som como? Tá quase dentro da tua casa o som? Não, nunca ouvi esse som, não tô ouvindo som nenhum não. Até a hora que eu esbarrei num tiozinho. Putaço. Não vou contar de onde ele é, esbarrei no tiozinho, tipo 4 horas da manhã, e falei com ele, amigo, não vou aceitar você falar para mim que você não está ouvindo. Aí ele, pelo amor de Deus, seu fulano, o senhor não vai me complicar. Eu falei, não quero complicar, eu só quero que você me dê o local. Aí ele, pá. Eu falei, tá bom. Meti o pé e fui sozinho. Fui, desci, parei em frente. Eu com o carro... Filmado? Blindado, filmado. Os caras ficaram olhando pro carro. Parei em frente. Aí fiquei, vi, fotografei. Porra, aí fiquei aliviado, saí da parada, voltei para casa, meu irmão. Isso era 5 horas da manhã. Falei, nem vou dormir. Esperei clarear, clareou eu. Pá. Comandante, Júlio César. Preciso... Quero vocês aqui, 8 horas da manhã. Ele falou, pode deixar. Aí ele pegou uma comandante, que eu gosto muito dela. Eu esqueci o nome dela, mas é uma comandante da guarda aqui. Casca grossa, faixa preta. Ela veio na frente com a Romo e veio mais 6 viaturas. Encontraram com a gente nesse posto de gasolina no Ipiranga. Encontraram comigo lá. Eu falei, pode vir comigo. E fui embora. Cheguei lá de manhã cedo, 8 horas da manhã, no pico, descemos, e aí, porra, tava fechado o pico. Aí batemos, ninguém, daqui a pouco, saiu o cara. Aí, o senhor é o dono daqui da parada? Sou. Aí, meu irmão, acelerei. Falei, você tem noção do que você tem feito? Você liga essa merda desse som aqui, 10 horas da noite, 8 horas da manhã você está com essa porra ligada ainda. E cadê o som? E não era som. Aí ele me explicou. Ele aluga os carros que saem de trás da traseira do carro, aquelas caixas de som. E, porra, esse piseiro. E aí eu falei, meu irmão, tu tem noção do que tu tá fazendo? E era no final da força-tarefa das festas clandestinas. Então eu estava afiado com o texto, estava... No jeito, Tava né? no jeito. Eu falei assim, ó, eu vou te falar uma parada, meu irmão.
se você ligar mais uma vez essa porra aqui, eu vou vir aqui, eu vou te levar preso. Vou levar você, vou levar esse carro, vou levar essa parada toda aqui. Uma espeluca, parecia um chiqueiro a parada, meu irmão. Parecia um chiqueiro a parada. E ele, porra, não, desculpa, caramba, blá. E os guardas acelerados, tipo, não, vamos levar agora. Eu falei, não, eu vou acreditar em você que não vai mais rolar essa parada, tá certo? Porra, tu quer fazer a tua festa? Chega no sábado, 11 horas, tu começa. Quando der 4 horas da manhã, meu irmão, tu vai diminuindo essa parada. Entendeu? Agora tu não pode entrar 8 horas da manhã com esse som e papapá. Expliquei. E outra coisa, se eu começar a te pedir aqui nota fiscal de bebida, tu tem? Você tem procedência da comida que você serve aí? Você tem extintor de incêndio? Autorização de funcionamento? Você está autorizado a funcionar? Cadê o seu alvará? Se eu começar a te pedir tudo isso, você vai ter, tu vai me dar isso. Aí eu falei, ó, tu nem precisa me responder, irmão. Então é o seguinte, não quero mais esse som aqui, tá certo? E aí levantei, fui embora, descemos de lá da parada e nunca mais rolou a parada. E quando rola, agora, é nesse horário, ele começa certinho e termina no horário dele. Eu entendo que todo mundo tem que se divertir, a vida é estressante, o caramba, mas você tem que respeitar, né? O teu limite e o meu, né? O teu limite começa aonde o meu, né? Então a gente precisa ter essa parada. Foi mais uma ação que eu fiz de, porra, fui eu sozinho lá. Eu não vi nenhum vereador da área chegar lá e, pô, bater lá e, pô, o cara vai perder voto? O cara vai chegar lá em cima e vai perder voto, o vereador? Porque ele vai perder voto. Ele chegar lá para acabar com a festinha, ele vai perder voto. E o Vista Alegre, para não parecer que é um negócio, é um local que eu fui muitas vezes, porque lá tem um grupo grande de crianças e, sabe, pobres e etc e tal, levar leite, água, fruta, brinquedo, dia da criança, Corre-me Damião e o caramba, babá. Ainda assim, sabendo que é um lugar que os caras falam para mim, porra, pode vir até aqui. Daqui também não vai para lá, não passa. Entendeu? Eu nunca arrumei confusão com bandido nenhum daqui, nunca arrumei confusão com nenhum tipo de, sabe, de facção, de nada daqui. Nunca arrumei para a cabeça deles. E eles nunca arrumaram para minha cabeça também. Sabe? Sempre foi muito tranquilo nessa situação. Mas a gente tem que entender, cara, que, porra, as coisas têm um limite, né? E, pô, tu imagina eu dormindo, toca 3 horas da manhã o interfone na minha casa. Porra, minha esposa, tu acorda, meu irmão. Aí, pô, eu desço lá, aqui o vizinho, não sei da rua, aí tu chega lá fora, 3 horas da manhã, não é só um vizinho, tem 15 vizinhos, de várias ruas do bairro, caramba, dos caras de hobby, de chinelo, e o caramba, pijama. Todo mundo, porra, não sei o que tá ouvindo, caramba, tem que resolver. Eu falei, meu irmão, pô, por que vocês não ligam para a guarda? Por que vocês não ligam para a PM? Por que vocês não ligam para o vereador de vocês? Ou você vai dizer para mim que o vereador não veio aqui pedir o voto? Eu nem quero saber em quem vocês votaram. Eu nem vou perguntar para vocês em quem vocês votaram. Mas eu garanto que você tem um vereador que você votou aqui. Por que tu não ligou para esse vereador? Tu não foi na casa dele? Tu veio na minha casa, que sou deputado federal. Eu poderia falar como a maioria dos deputados federais. Minha parada é Brasil, irmão. Nem atender. Minha parada não é estadual. Se fosse estadual, eu era deputado estadual. Minha parada é Brasil. Entendeu? E, pô, por que tu não ligou pro teu vereador? Por que tu não ligou pro prefeito? Acorda o prefeito e fala para ele, vem cá, prefeito. Eu pago aqui IPTU, porra, acordo 5 horas da manhã, tá esse cara tocando esse piseiro aqui em cima da minha cabeça. Aí os caras, não, pô, não vou falar, porque eu falo, pô, aí tu vem na porta da minha casa, sou deputado federal. Tudo bem, eu estou te atendendo aqui, mas eu acho que tem aí alguma coisa está errada aí. Alguma coisa não está batendo, entendeu? Porque isso, pô, eu estou para resolver problema do país.
Não estou aqui para resolver problema estadual nem municipal. Eu não sou vereador, eu não sou deputado estadual. Não, mas a gente sabe que você e o caramba, babá. Então, são coisas assim que eu passo todos os dias aqui, Kinch. É verdade. Hoje, você vem candidato, como é que está seu coração para a cidade de Cotia? Meu coração diz que eu tenho que continuar ajudando Cotia e continuar morando em Cotia, apesar de todos os problemas que eu tive, que eu narrei aqui para vocês, problemas verdadeiros e que me deixam magoados, inclusive. Muita gente tem perguntado para mim se eu venho para prefeito. Eu não conversei isso com ninguém, não amadureci essa ideia. Acho que a gente tem até outubro para pensar sobre isso. Eu acho que tem 2 partidos agora que procuraram para que eu pudesse conversar com eles sobre isso. Mas eu confesso a você, Kish, e sem ficar aqui fazendo historinha, eu tenho que resolver minha vida política até outubro. O que eu quero ser, o que eu vou ser e pelo que eu vou lutar, entendeu? Se eu vou lutar por Cotia, se eu vou lutar por São Paulo, o que eu vou fazer, né? Eu tenho até outubro para decidir isso. Eu saí dessa eleição muito ferido, saí muito... foi muito traumático para mim, porque apesar de ter feito tudo isso que eu falei, foi a parte boa, eu tive uma guerra grande contra o sistema, contra o governo Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Então, para mim, eu saí muito traumatizado, sabe? Eu saí muito ferido. Mas você tem que lamber suas feridas e seguir em frente. Exatamente. Né? Então, eu estou dando um tempo para mim, fui viver um pouco com a minha família, tirar toda aquela pressão de cima, parei de brigar na internet com os haters e com as pessoas que te atacam e etc e tal, né? Mas eu tenho até outubro. Em outubro eu vou dar uma resposta para todos, para você, para a cidade de Cotia. E que seja aqui, né? E o que eu vou ser. Vamos receber essa ótima notícia de você ser um pré-candidato à prefeitura da nossa cidade. Se eu vou ser pré-candidato a prefeito, se eu vou sair para vereador. Agora eles aumentaram aumentaram mais 2 vagas para vereador. Não, acho que então, me falaram 19 cadeiras. Até 19 tinha que perguntar, cadeiras. Isso é o que uma jogada, isso aí, por causa do coeficiente, né? Pode ser. Para não ficar de fora. Então, assim, eu tenho que decidir. Eu gosto da cidade, gosto de morar aqui, me dou bem, tenho muitos amigos, tem essa coisa do interior ainda, sabe? É legal você poder ir. Eu vou lá no Dudu, ali no Manacás, onde a gente se encontra, para almoçar. Eu passo lá no Dudu, pego as marmitas, falo, Dudu, depois eu pago, entendeu? Aí eu vou na farmácia, tem um remédio aí, estou precisando de um remédio aqui, pô, me dá aqui. Pô, ó, depois eu passo aqui e pago, entendeu? Aí vai, paga no dia seguinte, outro dia. Então tem essa coisa sabe, que eu gosto muito. E acho muito bacana poder... criar meus filhos fora da cidade de São Paulo. Não que eu não seja apaixonado por São Paulo, mas aqui está violento, tu imagina lá, né? Então eu estou vivendo, cara, eu estou vivendo. Nós temos outubro, em outubro eu tenho que me decidir. Que já é logo ali, né? Que é logo aí, né? Que eu vou estar fazendo 60 anos de idade e eu preciso me decidir qual o caminho que eu vou seguir. Até lá, eu vou continuar estudando, ouvindo propostas, conversando com pessoas, com políticos, ouvindo. Outro dia encontrei o Almir Rodrigues na rua, ali na esquina da João Paulo Ablas. Aí ele falou, ô Frota, como é que tá? Eu falei, tudo bem, Almir? Tudo bem, tudo. Falei, e aí? Ele falou, meu irmão, já estou na rua. Então o Almir é candidato, pelo menos ele falou para mim que ele já está na rua, né? Encontrei o Carlão no The Square. Também falou que é candidato? Falou para mim também. Falou, não, já estou sentando, fazendo contatos, conversando, você sabe, a turma quer, eu estou pensando, não sei o que, coisa e tal. Aí tem o Quinzinho, que agora, esses dias, teve essa surpresa, né? Ele
foi inocentado daquela operação toda. Então, o Quinzinho, acredito que ele queira voltar, né? Para ser candidato, Para ser candidato. Né? Tem o Formiga, que é um cara jovem, um cara diferenciado. Quase levou. Né? Quase levou, bateu na trave. E é um cara diferenciado, é um cara que fala a língua das pessoas, que entende, que anda, que vai buscar os problemas, que bota o dedo na ferida, né? Mas outro dia, eu vou te contar um negócio que você não sabe. Outro dia, um amigo meu, aí eu vou até confirmar isso com o Formiga ou não, também não tem nada demais, mas um amigo meu foi lá no posto de gasolina do pai do Rogério Franco e encontrou o Rogério Franco com o Formiga, os dois tomando um cafezinho. Café. Entendeu? Então, a gente precisa... o Formiga está assistindo a gente agora. Tá. Depois me manda um WhatsApp aqui e me fala se é verdade, né? Esse café ou não, porque um amigo meu falou que encontrou vocês dois, cumprimentou você e cumprimentou o Rogério. Né? Eu também não vejo nada, não tem problema. Pô, a gente pode conversar com todo mundo e etc e tal, mas eu quero ouvir aí da boca do Formiga que tomou esse café ou não, né? E é isso, cara. Vamos viver a vida, vamos viver intensamente, vamos se preparar e seja o que Deus quiser. Vamos continuar fazendo política, vamos continuar cuidando da população, não é verdade? Porque a gente tem que ter um padrão de vida bom, mas as pessoas à nossa volta também. A gente tem que ter vizinhos bons, todo mundo, você falou, todo mundo com a sua casa própria. E isso é um dia após o outro. Posso fazer uma pergunta? Deve. Já tem algum tempo... eu te encontrei outro dia almoçando. Isso, tem uns 2 meses já. Mas eu não tenho visto você na rua. Não, eu estou trabalhando interno. Isso é um vacilo. Porque tem que ter gente como você na rua. Entendeu? Mas é uma série de problemas. Mas você não precisa entrar no mérito, deixa né? que eu falo aqui. Você precisa estar na rua. Entendeu? Porque não dá pra gente chamar... Inclusive, eu vou até te falar uma coisa, até bom a gente tocar chamar nesse assunto. Faixa branca. Eu vou te contar um assunto que aconteceu. Nós temos um ex-amigo, ele foi ex-guarda municipal, né? Teve seus problemas, hoje ele é evangélico, resolveu seus problemas. E ele me ligou, falou que estava precisando da minha ajuda. Eu falei, mas o que seria? Cara, estou com dificuldade de comida dentro de casa. Sei. Né? E horário de trabalho, catei a viatura. Quando eu saí para almoçar, que a gente sai, almoça em todo lugar, peguei a viatura, né? E fui lá, comprei uma cesta básica, parei, comprei Danone, essas coisas e levei. Levou para ele. Aí uma senhora, né, viu isso daí, filmou. Você acredita que abriram sindicância pra mim? O pessoal me esculachou aí, tem um monte de gente... Dizendo que você usou o carro. Exatamente. Mas é engraçado, né? Se você for ver, a gente vê viatura da Guarda Municipal recolhendo cachorro, eu não sei se é atribuição. A gente vê viatura do trânsito com denominação, né, do alto escalão para carregar busto, né? Busto de santo e tudo mais. Então, eu achei isso super engraçado. Não. E vamos, né? Vamos responder. Não, e você fazendo uma ação, né, para uma pessoa que necessitava comida. Né? Se a gente é servidor público, claro, a gente tem que servir a população. Eu achei isso super engraçado, né? O pessoal aí tudo, né? Eu ouvi falar, tem que exonerar e tudo mais. Eu tenho muito Deus no coração. E quando a gente tem Deus no coração e está fazendo bem, nada nos afeta. Mas o mundo está assim hoje. As pessoas, elas se aproveitam o tempo todo de qualquer situação, né? Ela nem sabe do que você, né, viveu, como é que é o teu corre, a tua luta, mas ela dá opinião ali. Exatamente. Entendeu? E dá opinião querendo te, sacanear, sabe? É isso, cara. A vida é difícil. E nós estamos tão ruim que nós estamos com sucesso na TV Granja Viana. Estamos aí partindo para o podcast na OAB, na nossa subseção aqui de Cotia. E a nossa vida está caminhando, né? Espero que vocês continuem nos criticando. Eu falo em nome de Vossa Excelência, porque eu sei o que eu faço e eu acompanho o seu trabalho pelas redes sociais. Muita gente vai chamar de traidor, de canalha. Eu já ouvi isso, mas assim... Dessas pessoas que falam, não me afeta em nada, graças a Deus. E no final, meu irmão, ninguém paga nossas contas, ninguém, na hora que você precisa, essas pessoas não estão. Essas pessoas só estão para poder falar, né, para poder criticar, para poder julgar, para poder falar mal. Mas uma ação boa que você faça,
as pessoas não entendem. E é engraçado, porque se você faz para aparecer. Se você não faz, porra, como é que pode? Foi eleito e não fez nada. Exatamente. Como é que, porra, não... Sabe? Então é um negócio que é muito louco. Porque se você faz uma ação boa, os caras, pô, oportunista. Quem faz não grava. E aproveitando também, queria falar, porque o convite nós fizemos, né? Para você vir fazer campanha Sim. aqui. Só que a agenda do nosso deputado estava lotada e eu entendi, respeitei, fiquei chateado, né? Eu falei, pô, podia, mas eu vi a correria que você tava com o governador todos os dias. O Oliveirinha estava aqui com a gente, falou, Kinchin, tá impossível mesmo a agenda. Mas foi dado sim. Eu recebi até, não convida esse cara não. Até algumas pessoas achou que eu não fiz isso, mas eu fiz o convite sim, só não bateu a agenda, Claro, né? claro, é isso aí. E aqui tá aqui de novo e vai voltar. Quem sabe, né? O futuro, né? Nos pertence. Quem sabe volte como prefeito, como vereador, ou como deputado, Claro. ou como um secretário de governo do Estado, porque você abriu grandes alianças e grandes amigos pelo grande trabalho que você fez. E eu só tenho que agradecer você. Ó, nós estamos aí, primeiro podcast que a gente vai para 2 horas de podcast, né? Nosso, todo mundo cansado. Queria te agradecer do fundo do meu coração e te passar as considerações. Tinha muita coisa pra gente falar, mas o papo ficou tão gostoso. Queria te passar as considerações finais e agradecer do fundo do meu coração. Quero mandar um abraço pra esposa, pros filhos, todo mundo. E continue assim, Alexandre. Vambora. Nós vamos tomar paulada pra caramba ainda. Obrigado, Kinchin. Quero agradecer a você, a toda a direção da TV Granja Viana, a todos que ficaram até agora assistindo o nosso programa aqui. Tenho certeza que tudo que foi falado aqui é extremamente verdade. Com a chegada das redes sociais, não dá mais para você mentir, porque se você fala aqui hoje, daqui a 2 horas já sabem o que você falou, se é verdade ou não. Então, eu sou um cara autêntico nesse sentido. Agradeço muito, agradeço a vocês da cidade de Cotia também. E vamos juntos. Os dados estão rolando. Exatamente. Quero agradecer você, né, que ficou 1 minuto e 30 segundos ou a live inteira participando desse bate-papo com essa fera, o cara que foi atrás dos seus ideais, um dos maiores atores da história da TV brasileira, participou. Olha, a inveja é grande, mas é o seguinte, a gente tem que ter trabalho. Se você almeja uma coisa, só ter trabalho, é só querer, só lutar, só estudar, só buscar. Muitas pessoas, né, que criticam, talvez não, até faço juízo isso aí, não vão chegar nem a ser vereador ou presidente amigo de bairro. Então eu quero agradecer mais uma vez, obrigado de coração, você vir contar, abrir, né, a caixa de Pandora e contar a verdade, né, porque chega uma hora que cansa a gente só ficar escutando do desaforo dos outros e a gente não poder falar. A casa TV Granja Viana está aberta para você quando quiser voltar. Sabe, você é um grande. Você, para a TV Granja Viana, é um cidadão cotiano, pode ter certeza disso. Obrigado, valeu. Tá? Quero mandar um abraço para todo mundo. Obrigado pelas perguntas. Ó, indiferente de quem entrou, quem falou mal, quem falou bem, eu espero que Deus abençoe o seu lar e que você, na época das eleições, faça jus, faça valer o seu voto, não venda o seu voto. E você, que almeja ter um cargo, ser vereador, ser prefeito, ser presidente Amigos de Bairro ou ser deputado federal, você precisa ter projeto, você precisa gostar de gente. Mas antes, você tem que passar aqui pelo Fecha Conta. Super beijo, até quinta-feira que vem, se Deus quiser. AUP, tchau, tchau.